casamentos estão durando cada vez menos. A promessa que os casais fizeram no altar de viverem até o fim da vida nunca durou tão pouco. No Brasil, os casamentos duram em média 13,8 anos, segundo os dados do IBGE. Os divórcios estão ocorrendo com mais facilidade nos tempos atuais. Alterações da legislação, campanhas dos meios de comunicação, militâncias políticas, progressismo, liberalismo. Vários são os motivos que sustentam esses números. As pessoas têm desistido muito facilmente dos seus cônjuges e, por conseguinte, dos casamentos. Os relacionamentos têm chegado ao fim muito antes de se transformarem em um matrimônio. As palavras casamento e matrimônio, em certos momentos, podem até parecer sinônimos, mas existe uma diferença entre elas. Podemos afirmar que casamento está relacionado ao início da união do casal, onde começamos a construir a nossa vida a dois. Nessa fase, é natural que o casal haja com imaturidade e, às vezes, haja também por impulso. Existe um descontrole presente na relação, muitas vezes gerado por expectativas que sequer foram mencionadas que seriam realizadas. As frustrações desses falsos anseios levam o casal a conflitos, e os conflitos levam os relacionamentos ao fim. Já o matrimônio está ligado a uma fase mais profunda do relacionamento, onde podemos perceber uma maturidade na relação do casal. Com o passar dos anos vem a experiência e com a experiência a sabedoria. Desta forma, em uma relação saudável, temos o fortalecimento dos laços que mantêm o casal unido. Quando um casamento chega ao fim, muitas pessoas chegam à conclusão de que não conheciam seu cônjuge. Tal fato se dá diante da percepção de atos e atitudes que durante o momento do namoro e o noivado pareciam não existir. Meu cônjuge parecia perfeito, mas agora está cheio de defeitos. Porém, podemos afirmar que a grande parte das pessoas não possuem defeitos. Elas possuem hábitos adquiridos ao longo da convivência familiar. Toda família é pedagógica e exerce sobre nós uma didática. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, disse: "O homem é produto do meio". Nosso cônjuge, então, é produto do meio familiar no qual viveu. O casamento é a união de dois seres complexos e únicos que foram criados com hábitos comportamentais, preferências e atitudes totalmente diferentes. Em pouco tempo, a convivência a dois expõe aos cônjuges características que já existiam anteriormente, mas que não eram demonstradas. Por maior que seja o tempo de namoro e de noivado, existem características comportamentais que só se manifestam na relação depois do casamento. Nesse período da relação, o casal apaixonado procura demonstrar a sua melhor face. A palavra de Deus nos diz em Oséias capítulo 6, versículo 3: "E então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra." Esse texto nos exorta a prosseguirmos conhecendo o Senhor, uma vez que é impossível ele se revelar a nós em um único momento, dada a sua grandeza e complexidade. Existe a necessidade de prosseguirmos avançando no relacionamento e, por conseguinte, nos aprofundarmos no conhecimento pessoal do Senhor. No casamento também é assim. E essa orientação também pode ser aplicada ao nosso dia a dia. As características do nosso cônjuge vão se revelando aos poucos. Trata-se de um processo. O advento do casamento gera uma série de expectativas em ambos os cônjuges. E muitas vezes, com a frustração das expectativas, surgem os problemas. Até certo ponto, é natural ter problemas em um início de casamento. Não existe relacionamentos imune a problemas. O casamento perfeito, sem problemas, sem brigas, sem discussões, é um mito. Os relacionamentos saudáveis passam por fases, e é natural que existam momentos onde os problemas são mais constantes. Porém, existem fases em que os problemas são quase imperceptíveis, dando a falsa impressão de que eles não existem. Em um relacionamento saudável, do ponto de vista dos problemas conjugais, podemos dizer que o ideal é que o intervalo entre as brigas e discussões sejam longos e que a intensidade delas sejam cada vez mais fraca. Essa é a característica que demonstra o amadurecimento da relação.
A maioria dos cônjuges erram com relação ao casamento, imaginando que aquilo que sentimos pelo outro com o tempo vai se manter ou vai aumentar. Mas é natural ter um arrefecimento dos sentimentos com o passar dos anos. Erramos ainda em imaginar que o nosso sentimento é mais forte do que qualquer situação que possa se apresentar. Se essa afirmação fosse verdadeira, os casais não desistiriam uns dos outros. Imaginamos que o nosso casamento vai ser como um conto de fadas. Projetamos uma fantasia em que o confronto com a realidade tem se mostrado desastroso. Estas são expectativas geradas no dia a dia do casamento pela maioria dos casais. É normal até certo ponto que fantasiemos a vida a dois, projetando apenas coisas boas para a nossa união. Porém, quando os problemas começam a surgir e eles não demoram, a não realização daquelas expectativas geradas antes do casamento geram uma frustração. E essa frustração causa sérios problemas no casamento. A verdadeira felicidade do casamento consiste em fazer o outro feliz. Quando nos casamos para ser felizes, passamos a exigir do nosso cônjuge coisas que ele não pode nos dar. Esse comportamento fatalmente levará você a se frustrar com o casamento e, consequentemente, desejar se separar, pois, aparentemente, esse é o caminho mais fácil para resolver essa equação. Contudo, a promessa que foi feita no altar é que ambos viveriam até o fim de suas vidas juntos e felizes. Então, o divórcio não deveria ser a primeira opção diante de problemas, ou ainda nem deveria ser uma opção em nenhuma das situações. Se partirmos do pressuposto que o casamento foi abençoado por Deus e pelos homens, existe uma outra forma de equacionar os problemas e transformar a convivência em algo prazeroso e abençoado, que não seja a separação. A criação familiar nos transmite valores que divergem. Por exemplo, a sua visão sobre fidelidade pode ser diferente da do seu cônjuge. A forma como você lida com o dinheiro, as suas prioridades, a sua opinião sobre companheirismo, romantismo e sexo podem ser também diferentes daquilo que o seu cônjuge imagina ser o ideal. Por isso, o início do casamento é tão importante. É um tempo de ajuste. Precisamos encontrar um meio termo, uma forma de coexistir diante de tantas diferenças. Vejamos um exemplo. Em muitas famílias, a hora da refeição é sagrada, um momento para se desfrutar, mas muitos lares esse momento também tem sido um momento de discórdia. A esposa quer fazer as refeições à mesa com toda a família presente, o marido quer comer na sala vendo televisão e os filhos, cada um em seu quarto. Pronto, temos um conflito aqui estabelecido. Em uma primeira análise, parece que o esposo está errado. Porém, esse comportamento é fruto da sua educação familiar e não está nem certo e nem errado. Isto é apenas um hábito. Desta forma, o desejo da esposa em ter uma bela refeição com toda a família sentada à mesa foi frustrado. E com certeza isso gerará um problema no relacionamento. A não ser que o esposo decida, por amor à esposa, mudar seu hábito e se alimentar sentado à mesa com toda a família. Porém, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Estabelecida a divergência entre os cônjuges, inicia-se uma queda de braço, um cabo de guerra, onde o mais forte tentará impor a sua vontade sobre o mais fraco. Num relacionamento saudável, essa questão deveria ser resolvida com um diálogo onde ambos pudessem apresentar seus motivos e, diante do impasse, uma das partes, em amor, deveria ceder o seu posicionamento à outra parte. Essa atitude visa o equilíbrio emocional e físico da relação. Manter-se em uma posição errada apenas porque foi criado dessa forma é um dos grandes erros que os cônjuges cometem e que, com o passar dos anos, vai desgastando a relação. É a conhecida Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Os casais modernos têm perdido a capacidade de se comunicar de forma que possam resolver os problemas e não ampliá-los. Para muitos casais, as conversas são sinônimos de brigas e mais problemas. Marshall B. Rosenberg, em seu livro Comunicação Não Violenta, nos diz: para praticar o processo de resolução de conflitos, devemos abandonar completamente o objetivo de levar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos. A comunicação não violenta é uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas em um casamento. Sua prática levará o casal a transformar o seu casamento em um verdadeiro matrimônio.
Quando o casal se comunica de forma não violenta e eficaz, os diálogos produzem amadurecimento, solução de problemas e fortalecimento da relação. Todavia, existe uma diferença no nível de comunicação do homem e da mulher. O homem aparentemente se comunica em um nível de atenção mais superficial. Porém, isso não quer dizer que ele não esteja ouvindo. Já as mulheres se dedicam integralmente à tarefa de ouvir, prestando o máximo de atenção ao que está sendo comunicado. Novamente, estamos diante de uma situação em que ninguém está certo e nem está errado. Entretanto, é necessário que haja um ajuste. Conforme relatamos no primeiro exemplo, se comer à mesa é importante para a esposa, porque promove um momento de união entre os membros da família, seria lógico abrir mão da posição egoísta de comer sozinha na sala. Se no segundo caso, os esposos não demonstram tal atenção no que está sendo dito, isso não é sinônimo de que não estejam interessados. Apenas demonstram que eles se comunicam de forma diferente das esposas. Novamente afirmamos que é necessário um ajuste. Esse é um dos principais problemas dos casais diante das situações em que deveriam abrir mão da sua posição para beneficiar o todo. Eles preferem manter-se firmes, simplesmente pelo prazer de ganhar a disputa, ou pela dificuldade de ceder sua posição, muitas vezes amparada pelo orgulho. O desconhecimento completo da maioria das características dos cônjuges leva os mesmos a viverem um momento hipnótico no início do relacionamento, diante dos defeitos. Por mais que os amigos, os pais tentem mostrar um lado do cônjuge que não estamos vendo, no início do namoro insistimos em minimizar as falhas ou até mesmo ignorá-las completamente. O que acontece é que após o casamento, aquilo que parecia uma mania tão sem importância se transforma em um traço de personalidade quase insuportável. Diante dessa situação tão comum nos casamentos, só existem duas saídas: muito diálogo e compreensão para mudar o que pode ser mudado, e muita paciência e perseverança para conviver com aquilo que não pode ser mudado. Um casal que possui sua vida entregue a Deus e nele busca a solução e satisfação de todas as áreas, sempre encontra uma saída para problemas que parecem humanamente sem solução. Por mais que tenhamos tido uma criação totalmente diferente do nosso cônjuge, se buscarmos em Deus a solução para os nossos problemas e imperfeições, podemos aos poucos ir ajustando ambos os lados da relação, encontrando assim um ponto de equilíbrio que possibilite o fortalecimento e a longevidade da relação. Segundo o pastor Cláudio Duarte, construir a base de um casamento feliz é fácil. Afinal, o homem só precisa de duas coisas para ser feliz: estar bem alimentado e satisfeito sexualmente. Já a mulher precisa de 3 coisas para ser feliz: que o seu marido seja amigo dela, afinal ela precisa de alguém para desabafar; que o seu marido seja um bom amante; e em terceiro lugar, a mulher precisa de um sacerdote dentro de casa. Alguém que se posicione entre Deus e sua família. Alguém que conduza a casa e os filhos e o casamento nos princípios de Deus. Existem vários níveis de comunicação: a comunicação verbal, a corporal, a emocional e até mesmo a espiritual. Em todas essas áreas, precisamos desenvolver uma comunicação não violenta e saudável. Conselhos sobre a comunicação: não se esqueça de valorizar as atitudes positivas do seu cônjuge. Não trate como comum aquilo que é extraordinário. Demonstre verbalmente a sua satisfação com as atitudes positivas dele. Pense antes de falar. O Dr. Augusto Cury diz que nos 10 primeiros segundos de qualquer discussão, dizemos aquilo que depois, quando esfriamos a cabeça, nos arrependemos de ter dito. Se a temperatura da discussão subir muito, levante uma bandeira branca, peça trégua. Uma noite de sono entre uma discussão e outra resolve quase 50% do problema. Não tente dialogar sobre problemas em público. Espere o momento adequado, pois um lugar impróprio para tratar um problema pode desencadear um conflito que exporá de forma negativa a vida do casal. Evite ironias, xingamentos e palavras pejorativas durante a discussão. Elas não ajudam.
Pelo contrário, apenas aumentam a temperatura da conversa. Se não for possível estabelecer um diálogo aceitável entre os cônjuges, procure a ajuda de um psicólogo, de um pastor, de um líder de casais, alguém que possa ser mediador do conflito e ajudar a estabelecer um comportamento mínimo aceitável de ambas as partes durante a discussão do problema. Assim você poderá evitar os desgastes relacionados à comunicação, que tanto prejudicam e que têm levado muitos relacionamentos ao fim. Outro motivo muito alegado pelos casais como motivo do divórcio é o fim do amor. No entanto, com o passar do tempo, percebemos que o amor que no início do casamento achávamos que iria durar para sempre, começa a se esfriar. Porém, temos que ser verdadeiro com você. Isso é um fenômeno até certo ponto natural. As mudanças hormonais, a rotina, os problemas, o passar do tempo tendem a esfriar a relação. Entretanto, esse esfriamento não pode ser o motivo de uma separação. Pelo contrário, se você está passando por esta fase, converse com seu cônjuge e busque junto as mudanças de padrões que estão prejudicando a relação. Afinal, o amor é uma decisão e não apenas um sentimento. Dissemos no início que uma relação saudável passa por fases mais favoráveis e menos favoráveis para a manutenção do relacionamento. Todavia, o que vai determinar se você vai continuar ou não casado com seu cônjuge é a fase em que você se encontra. Se você ainda estiver no início do casamento, essa é uma fase de desafios e muita aprendizagem. Não desista diante das barreiras que se apresentam. Busque em Deus uma saída. Não há nada que não possa ser transformado para melhor. Seu maior objetivo deve ser transformar seu casamento em um matrimônio. É fato que essa mudança se dá com o tempo. Porém, o quanto antes isso acontecer, mais fortalecido será a sua relação, e os problemas já não terão a mesma força de antes. O matrimônio é o ápice da relação, onde os laços são fortalecidos ao ponto de durarem até que a morte os separe. Por maior que sejam os problemas que enfrentamos em nosso casamento, eles não são maiores do que o nosso Deus. Se nos mantivermos firmes na promessa de seguirmos juntos até o fim de nossas vidas com a ajuda de Deus, não existe problema que não possa ser superado. Pense nisso. Não desista do seu cônjuge. Seu matrimônio vai ser transformado pelo amor de Deus.